Em um mundo onde o crime parece ser a única saída para alguns, a vida de bandido é uma aposta arriscada. No entanto, felizmente em algumas ocasiões, essa escolha não termina nada bem, e essas pessoas de mau caráter que escolhem um lado errado da vida sofrem as consequências de suas próprias ações. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver bandidos que se deram mal. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses bandidos que se deram muito mal. Duas mulheres foram flagradas pela câmera de segurança de uma loja no momento em que furtavam alguns produtos da maior cara de pau. Porém, o que mais chamou a atenção não foi nem o fato do roubo em si, mas o modo no qual elas estavam escondendo os produtos para furtá-los. No caso, dentro de suas vestimentas, mais precisamente, vestidos. Bom, se elas achavam que conseguiriam sair do estabelecimento sem que ninguém percebessem, elas estavam enganadas. Afinal, o proprietário foi chamado pela segurança, avisado da situação e, obviamente, ele abordou as duas, filmando tudo. Vamos lá, vai tirando aí. A outra aí também. A outra aí. Vira pra cá, vira aqui, ó. Ei, olha pra mim aqui, ó. Isso. Aí. Como pode se ver, elas aparecem com uma carinha não muito boa. E assim elas retiravam todos os produtos camuflados por debaixo da roupa para que fossem devolvidos. É impressionante a quantidade de produtos que elas conseguiram esconder debaixo do vestido. O plano de um ladrão de entrar em um templo na Índia e fugir com objetos de valor não deu muito certo. Tudo pelo modo no qual ele escolheu para escapar dali. É isso mesmo. Ao tentar fugir para não ser visto, ele ficou preso em uma pequena janela que não tinha espaço suficiente para que ele passasse todo o seu corpo. Como resultado, ele ficou entalado ali. E ao contrário do planejamento, ele foi notado por moradores das proximidades, que rapidamente chamaram as autoridades. O homem, identificado como Papa Rao, entrou no templo Jami Yelama na intenção de roubar ornamentos de prata e outros objetos de valor. Porém, ele acabou atrás das grades. Isso sem falar na dificuldade que as autoridades tiveram para tirar o criminoso preso da janela antes de levá-lo finalmente para o presídio. Um homem foi acusado de se passar por um manequim em uma vitrine de uma loja em Varsóvia, na Polônia, para roubar joias assim que a loja fechasse. O jovem de 22 anos foi fotografado imóvel, segurando uma bolsa na vitrine da loja. Os funcionários e os clientes não perceberam a presença do homem, que estava misturado no meio de outros manequins. A polícia relatou que ele permaneceu imóvel até se sentir seguro. Depois que o shopping fechou, ele então percorreu vários departamentos para roubar as joias, até que ele foi avistado pela equipe de segurança, que o imobilizou e as autoridades foram chamadas. Ele foi acusado de invasão e furto e enfrentará 10 anos de prisão. O pior de tudo é que ele ficou parado como um manequim esperando o shopping fechar para que assim os seguranças não o vissem. Só que ele esqueceu que tem seguranças que trabalham à noite no shopping. Com uma investigação, foi descoberto também que o homem estava sendo acusado de outros 2 incidentes parecidos. Em um deles, ele esperou escondido o fechamento de uma loja de roupas para roubar um conjunto de roupas. Já em um outro, ele também fez o mesmo para roubar dinheiro dos caixas. Um bandido foi pego em flagrante pela polícia no momento em que estava roubando o portão de uma casa. Na reportagem, que foi feita por uma equipe de reportagem local da cidade, foi dito que o homem tinha a intenção de vender o portão roubado, porém antes dele conseguir fazer isso, ele foi pego pela polícia depois de uma denúncia feita pelos vizinhos da casa, já que o morador não estava presente. Os policiais estavam em uma viatura próxima, foram em direção ao local citado e no meio do caminho se depararam com um ladrão, que foi pego em flagrante. Como forma de punição, os policiais fizeram ele ir carregando o portão com as mãos até a casa em que havia roubado. Ele teve que andar bons quilômetros empurrando um portão bem pesado, enquanto a polícia o acompanhava pacientemente. Você encontrou onde o portão?
Tenha paciência, deixa menos chegar no local. Quando chegar lá para destalar, você sabe onde é. A equipe de reportagem que ficou sabendo rapidamente do acontecido, através de moradores da região, correu até o local e conseguiu registrar tudo isso. O repórter ainda tentou entrevistar o ladrão, que, irritado e ainda segurando aquele baita peso, se recusou e ainda xingou o repórter. Logo depois de devolver o portão, ele foi encaminhado até a delegacia. Durante assaltos, criminosos geralmente usam algum tipo de proteção no rosto, como máscaras, balaclavas e meias, para evitar a sua identificação. Porém, um bandido não planejou apropriadamente a sua ação e improvisou de forma inusitada uma caixa de papelão ao furtar celulares e dinheiro de uma loja de conserto de telefones no sul da Flórida. Depois de ver que sua loja havia sido invadida, Jeremias, o proprietário, verificou as imagens do circuito interno de TV e viu o ladrão bizarramente disfarçado, quebrando vitrines de vidro e tirando os telefones. O criminoso furtou 19 iPhones e $8 mil em dinheiro, totalizando $15 mil. Em um certo momento desse furto, o ladrão levantou a caixa de papelão e deixou seu rosto à mostra para enxergar melhor. Por isso, sua identificação não foi complicada e ele se deu mal. Ao perceber que a loja havia sido roubada e verificar as imagens, Jeremias rapidamente acionou a polícia, que teve acesso a tudo e conseguiu identificar o criminoso, que foi preso horas depois. Ele foi identificado como Claude Vincent Griffin, de 33 anos. O estadunidense foi indiciado por furto, dano criminal, posse de cocaína e resistência à prisão. 3 ladrões foram flagrados por uma câmera de vigilância rodando pelo chão de um restaurante em Houston, lá nos Estados Unidos. Apesar da cena ser bem peculiar e até mesmo engraçada, o proprietário, identificado como Jesse Juarez, não achou muita graça ao chegar cedo em seu restaurante e encontrar as janelas quebradas, além de alguns itens roubados. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança, então, ele pôde ver os criminosos usando um pé de cabra para quebrar as janelas, entrar no estabelecimento e, com medo de serem vistos, eles começaram a rolar no chão. Eles ainda tentaram arrombar o cofre com o pé de cabra, mas eles não conseguiram e foram embora apenas com uma furadeira, um alto-falante e uma lanterna. Juarez acionou a polícia e foi descoberto que, depois de tentarem roubar o seu restaurante, eles também cometeram furtos em outras 2 empresas próximas. Segundo informações, a polícia conseguiu identificar e prender os criminosos envolvidos. Imagens feitas pela polícia da República Tcheca mostram o momento em que um bandido atrapalhado foi pego pela polícia de maneira bem bizarra. Ele, que estava cometendo crimes na região, onde já teria invadido uma outra loja, percebeu a presença da polícia e se desesperou. Ao sair correndo, então, um agente foi em sua busca, e ao se deparar com uma escada rolante, ele tentou subir no sentido contrário da escada que estava descendo, protagonizando até mesmo uma cena hilária. Afinal, fica claro que ele não conseguiria subir por ali e, devido a isso, o policial nem se dá o trabalho de tentar persegui-lo. Apenas espera no pé da escada sua queda para assim prendê-lo. Como podemos ver, o criminoso fica ali, tentando subir a qualquer custo, mas ele não tinha forças para ir na direção contrária da escada. O agente somente aguarda sua tentativa de fuga humilhante para algemá-lo e levá-lo preso. Carregadas com 400 libras de álcool que haviam roubado de um supermercado, Rose Devlin e Denise Egan saíram em fuga, mas esqueceram que, para conseguirem fugir no veículo, ele precisaria estar abastecido. Desesperados e com medo de serem vistos, uma das criminosas e um homem que entrou no carro no momento da fuga sai do veículo e começa a empurrá-lo até o posto de combustível, que estava bem próximo para sua sorte. Eles então chegam no posto, abastecem e vão embora sem serem pegos a princípio. O problema é que toda essa demora para fugir foi o tempo suficiente para que as autoridades fossem acionadas e, além disso, as câmeras de segurança do estabelecimento conseguiram flagrar o carro, a placa e o rosto de todos, ficando extremamente fácil a identificação de cada um.
A polícia conseguiu ir atrás e no mesmo dia os três foram pegos com o carro e a mercadoria roubada. Todos os três foram levados para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos e foram presos logo em seguida pelo furto. Uma indenização também foi aplicada aos criminosos. E mais uma vez, na República Tcheca, policiais fazendo ronda com a viatura pelas ruas da capital Praga perceberam um veículo andando de forma suspeita por uma rua. Quando ao puxarem os dados do mesmo, perceberam que se tratava de um veículo registrado como roubado no banco de dados. Imediatamente a viatura se aproximou e ordenou a parada do veículo. Porém, o motorista não obedeceu e então iniciou uma fuga. E depois de alguns quilômetros, o bandido em alta velocidade perdeu o controle do veículo e se chocou contra um outro mais à frente, ficando ferido e causando um baita de um acidente. Vai rodar. Como o bandido tinha se distanciado da viatura por alguns metros, os policiais primeiramente avistaram uma grande fumaça e logo depois, se aproximando, perceberam que era o veículo na qual eles estavam perseguindo. Felizmente, as pessoas que estavam nos carros atingidos não se machucaram e saíram do local correndo. A polícia se aproximou, abordou o homem que estava caído no chão e ele foi levado para o hospital. Depois de liberado, ele foi preso. Um jovem artista de rua, conhecido por Andrew Shoei. Ele costuma fazer apresentações com seu teclado e gaita publicamente para postar na internet e também para conseguir alguns trocados. Porém, em uma dessas apresentações que o jovem gravava, uma cena bem desagradável aconteceu. Ele se apresentava normalmente, muitas pessoas admiravam e apreciavam, quando uma mulher se aproximou e primeiramente deu um tapa em seu teclado parando a música. Rapidamente ela foi contida por outras pessoas que estavam lá e parecia ter ido embora. No entanto, algum tempo depois ela retornou, xingou Andrew e roubou sua bolsinha de dinheiro que ele tinha arrecadado do público. As pessoas que lá estavam começaram a gritar e a vaiar a mulher, que mesmo assim foi embora com os trocados do jovem. Ele fica sem entender nada. Felizmente tudo foi gravado e o rosto dela pôde ser visto com bastante clareza. A partir disso, internautas logo a identificaram e ela foi amplamente cancelada e atacada. Além disso, as demais pessoas que acompanhavam a apresentação fizeram questão de dar mais dinheiro ao jovem, para assim suprir o que ele havia perdido. Ele agradeceu, mas decepcionado decidiu desmontar as suas coisas e ir embora. Um criminoso estava causando um baita incômodo em moradores de uma região em Nova York com roubos de encomenda. O bandido ficava rodando pela região e observando casas que havia encomendas na porta. Quando ele avistava uma oportunidade, se aproximava de forma despistada e simplesmente furtava as encomendas sem que o morador percebesse. Lá nos Estados Unidos, é comum que os entregadores deixem as encomendas na porta das casas dos moradores caso eles não estejam presentes. E por isso é bem comum ver casas com as encomendas na frente. Porém, nesse caso, o bandido, que já vinha fazendo isso há algum tempo e a polícia já estava na espreita, foi então que um determinado roubo, ele saiu com a encomenda na mão, pensando que iria se dar bem, quando se deparou com dois agentes que correram atrás e também com a ajuda de um bom samaritano conseguiram pegá-lo. O bandido foi pego em flagrante pelos policiais que só aguardavam sua ação depois de uma espécie de armadilha criada. Após ser imobilizado pelos policiais, a viatura se aproximou e ele foi encaminhado para a delegacia. Um ladrão estava sendo um verdadeiro calo no pé do proprietário de uma loja de conveniência, já que em diversas vezes ele entrava no estabelecimento, roubava bebidas na maior cara de pau. Em imagens feitas pela câmera de segurança, dá pra ver ele por diversas vezes entrando, roubando os produtos, não se importando com os funcionários, com os clientes e nem com medo de ser pego. Os funcionários eram orientados pelo proprietário a não confrontar o bandido, até que um certo dia tiveram a ideia de esperar ele entrar e trancar a porta do estabelecimento. Ao tentar fugir então, ele viu que a porta estava trancada e tentou arrombá-la com chutes. Afinal, ele tinha que sair dali antes que a polícia chegasse. Depois de algum tempo desferindo chutes, ele finalmente conseguiu quebrar o vidro e saiu.
O proprietário do estabelecimento, porém com medo de novos roubos, teve uma ideia um pouco, digamos que inusitada. Ele foi atrás do criminoso que era conhecido na região para tentar entender o porquê ele estava fazendo aquilo. Em uma conversa, o homem revelou que ele era dependente químico e que no momento de crise ele saía fora de si, cometendo atos como aquele, e ele ainda pediu desculpas e disse que estava tentando se reabilitar. Comovido, o proprietário resolveu dar uma chance, oferecendo alguns bicos de trabalho para ele no local, e assim os dois saíram ganhando, já que ele nunca mais roubou, né? Um homem foi flagrado pela câmera de 4 casas diferentes tentando roubar as campainhas das residências da maior cara de pau. Nas imagens podemos ver ele se aproximando lentamente, observando se não tem ninguém por perto e usando uma ferramenta para tentar arrancar as campainhas da porta. Das 4 tentativas registradas, somente em uma ele se deu bem e conseguiu de fato arrancar o objeto da casa. A polícia foi acionada pelo morador e após uma investigação descobriu-se que ele já vinha fazendo isso, ou pelo menos tentando em outras casas. Com as imagens, a polícia rapidamente o identificou e ele foi preso. Segundo informações, se trata de um homem hispânico, mais precisamente de origem mexicana, e sua intenção era de roubar o acessório para vendê-los, já que por possuir câmeras e serem mais tecnológicos, poderiam render alguma grana. Para quem não sabe, esse tipo de campainha se chama Ring Doorbell. É muito comum nos Estados Unidos, basicamente é uma campainha que fica na porta e tem uma câmera filmando tudo. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, belo, flui, tchau.